Entendi. Então vamos dar um exemplo para mim, Thomas, de alguns casos, porque minha mãe é advogada, então eu acredito muito, né, na importância dos profissionais. É a mesma coisa, você tá doente, tem hora que você pode ir na farmácia sozinho e comprar um remedinho para tua dor de cabeça, e tem hora que você precisa ir no hospital, numa clínica, ver uma enfermeira ou ver um médico. E a mesma coisa no direito. Mas, se você tomar o remedinho errado, aquilo pode te complicar. Então, aonde é o balanço? A mesma coisa, você fala, eu tenho capacidade para fazer uma pequenas causas, eu me representar, me auto-representar. Às vezes você acha que você tem, mas o cara que está do outro lado, um advogado que estudou por anos, fez pós-graduação, ele vai te comer vivo. Acaba que ganha na tecnicalidade, que a gente chama, né? Porque, vamos falar, tem várias cortes que alguém pode entrar com uma ação. Então a gente estava conversando um pouco das pequenas causas, que a gente escuta muita gente falar em questão das pequenas causas. Quem pode entrar com ação, como você falou, qualquer um, como o Ben falou, a porta está sempre aberta da corte, né, do fórum, do condado, para alguém entrar com uma ação. Mas o advogado, se tem alguém representando alguém, né, um advogado representando uma companhia ou outro lado nas pequenas causas, acaba que ganha na tecnicalidade. É saber o que tem que fazer. Né? E quais os tipos de... Vamos dar um exemplo de uns 2 ou 3 tipos de caso que vocês dois, como advogado, que vive disso, fala, não tem necessidade. Você conseguiria se explicar sozinho. Se você não for muito cabeça de rolha, você consegue se automedicar. Depende, porque a regra continua... A regra que a gente fala, pequenas causas, né? Então tem as regras do estado da Flórida para pequenas causas, Florida Small Claims Rules, que a gente chama. E são todas as regras que o estado da Flórida já impôs para casos abaixo de $15 mil. Tá? Então, antigamente era $8 mil, eles aumentaram agora, acredito que foi $15 mil, né, Ben? 2 anos atrás. Não atuou muito aí. Mas... Eu atuei já um pouco em pequenas causas. E aí você consegue entrar com a alegação. Então, é simples. Vai ter um formulário que você vai na corte e você escreve à mão, se você quiser, o que você está alegando. O fulano eu trabalhei para o fulano de tal... E ele não me pagou e ele me deve $5 mil. Tá? É duas coisas, basicamente. É que aconteceu e que você quer. Porque você está aqui. Essas duas coisas são as coisas fundamentais. E se não tem um desses, seu caso vai ser demitido. E nós, como advogados, enquanto estamos protocolando uma ação, a ideia principal de protocolar, de escrever, evitar o outro lado demitir o caso por uma tecnicalidade. Se chama getting past motion to dismiss. Se pode passar através disso, o outro lado é obrigado a entrar com uma resposta técnica e com isso você pode agendar seu audiência final, seu trial. Então ele tá falando em dismiss, então se eu escrevo uma baboseira que não tem nada a ver, vão ler e vão falar, que é isso? Porque, voltando um pouquinho, um pouquinho antes disso, nos Estados Unidos quem pode processar quem? Qualquer um pode processar qualquer um. Eu já fui processado quando eu era promotor, alguém falando que eu devia $1 bilhão pra pessoa. Era um louco que não gostou do jeito que eu agi contra... Aqui eu posso processar que você é muito feio, eu falo, vou processar. Exatamente. Só que não passou esse teste que o Ben falou. Chegou naquele motion to dismiss, no pedido para o juiz analisar a acusação e determinar se tem uma fundação legal, e o juiz falou, não tem cabimento, não tem uma fundação legal, você não escreveu o que a lei te dá direito de receber. Então é isso que o Ben está falando. E o bom do Pequenas Causas, já que a gente está falando um pouco disso, é que ela é informal, tá? Então primeiro você vai fazer o Statement of Claim, que é esse formulário que você vai preencher dizendo o que aconteceu. O outro lado não precisa responder, mas vai ser agendado uma mediação. Então são voluntários ali que trabalham, senta as duas pessoas aqui e o voluntário seria você, o mediador. E você vai tentar resolver a situação. Olha, mas ele tá falando, você aceita tanto, você vai fazer isso, você pode fazer aquilo, e ele tenta para não dar muito tempo, porque o Pequenas Causas são muita gente. O mediador é voluntário? O mediador, no Pequenas Causas, sim. É um voluntário, normalmente são aposentados, ou advogados aposentados, juízes aposentados, depende de quem você pega. Tem que ser de advogado ou juiz? Não. Pode ser uma pessoa comum? Não, qualquer um pode fazer. No Pequenas Causas, sim. Tem um treinamento que tem que fazer, mas qualquer um pode fazer. Que legal, cara, Zé. That's cool. Eu já usei mediador. Mediador, eu acho que, assim, a mediação
acredito muito na mediação, inclusive eu incorporo isso nos meus contratos quando eu faço, porque evita que o caso chegue a certo ponto e fica muito caro. Fica caro e longo, cansativo. Exatamente, que a mediação logo, como eu te falei, no começo você vai lá, faz, você conseguiu, aí tem o oficial de justiça, fazer a intimação, você entregou a intimação, normalmente já tem na intimação a data que é a sua mediação. E aí você comparece lá e já tenta resolver. E isso é ponto bom, é que depois dessa mediação, se não dá certo, o juiz vai agendar um trial, tipo, em um mês. Vai ser muito rápido, causas, né? em pequenas causas, né? Então eu posso falar, eu vou na mediação, vou falar que esse cara é louco, não, eu quero levar adiante, eu quero tudo, me deve. Aí o juiz vai emitir uma ordem marcando a audiência final, que a gente chama, que é o trial, que é o julgamento. E é o que o Ben falou, normalmente é em um mês, você não tem direito de trocar documentos, de tirar depoimentos, nada. Do pequenas causas, normalmente você... Então, daí vamos dar um exemplo que você está falando uma coisa que não é verdade. Você está falando, fui no canal Perguntas e o Paulo roubou minha carteira. Tô dando um exemplo. Pegou alguma coisa, eu machuquei ali meu braço no canal Perguntas e quero 1 milhão. Só que você nunca veio no canal Perguntas, só que você escreveu. Aí eu vou até... Eu preciso de um advogado ou não? Pequenas causas, $8.000. Então, 1 milhão já não estaria no Se você está alegando 1 milhão, o corte vai dizer, não pode estar aqui. 5 mil. Que foi, eu fiquei uma semana sem trabalhar. E ganhei 5 mil na minha semana. There you go. Aí, eu vou falar, Thomas nem veio aqui. A alegação, que quem está alegando, quem está trazendo a ação, é quem tem que provar. Então, se ele vai ter que provar primeiro que ele estava lá, e aí se você está se autorrepresentando, você tem que saber como é que você vai introduzir essas evidências, essas provas que você tem ou que você não tem. E o outro lado, se você está se autorrepresentando, saber qual pedido tem que ser feito para a juíza e qual é o argumento legal que você vai estar fazendo para excluir essas provas. Entendi. Aí, só que eu vou falar assim, o Ben é meu amigo. Eu vou falar assim, o Ben, cara, o Thomas, só te conto como o Thomas, tá me processando por essa idiotice. Ben, você pode pegar meu caso e aí você cobra... Eu vou provar pro Ben, que é meu amigo, eu vou falar, Ben, o cara nunca veio aqui, tem prova. Esse dia eu tava fazendo isso. O Ben vai falar, beleza, só que o meu honorário é $10.000, vai dar. Tô dando um exemplo. Aí o Ben pega, nós vamos lá, eu vou provar, porque, eu tô certo, digamos assim. E aí você, além de perder o caso, ainda vai ter que pagar o honorário do Ben? Ou não? Como funciona mais ou menos? Like shifting fees, right? É só por lei, se está escrito, ou por contrato. Essas são as duas áreas principais onde podemos pedir o honorário do outro lado. Então, a maior situação, maior vezes, normalmente não tem esse fee shifting, onde o fee do outro lado pode ser recuperado. Então, por isso pode ser que não vale a pena. É o que a gente chama de American Rule, né? Então é a regra americana na jurisprudência. Então não para ficar muito técnico. Mas nos Estados Unidos você não tem direito de recuperar os seus honorários que você gastou se você ganhar a causa do outro lado. A não ser que foi o que o Ben falou, está em contrato ou a lei que você está embasando, né? Está baseando a sua ação, diz que você tem direito. Tá? E aí o que eu falo para os meus clientes também, existem certas estratégias que você pode implementar, que é aí que vem o advogado. Porque aí eu vou processar de novo por calúnia, por meu tempo, pelo tempo... E tem aí o Proposal for Settlement, tem outras estratégias que você pode implementar para tentar fazer com que o outro lado pague. Porque se eu vou processar alguém por 5 mil, vamos lá, você me processa por 5 mil, o Ben vai me cobrar 4. Não vale a pena. E é muitas das vezes a conversa que o Ben provavelmente tem com os clientes dele e eu tenho com o meu. Olha, uma ação de $5.000 não vale a pena você pagar um advogado para correr atrás, a não ser que tenha um fee shifting ou uma lei que te dá o direito de recuperar os honorários. Tive um caso de por aí $2-3 mil e o outro lado contratou um advogado de $450 da hora e gastou 10, 20, 30 horas litigando sobre esse assunto. Era personalidades. Uma briga de personalidades. E algumas vezes a emoção, a raiva... Que não é mais o dinheiro agora. O dinheiro fica por aí, atrás, fora. A única pessoa que ganha é o advogado nesse tipo de caso. O advogado adora. Like, ok. Ele quer pagar? Então vamos fazer. Porque realmente o custo não vale a pena. E aqui tem advogado gratuito sem ser para criminal?
por exemplo, para um caso de litígio civil? Se não me engano, pode ir para as pequenas causas e eles ajudam por hora, uma coisa, né? Não do que você está pensando, Paulo, porque o que tem o legal aid, que é uma todo mundo tem direito à defesa. Não, na área criminal sim, no civil não. O legal aid que eles fazem normalmente é o legal aid, verdade. Abuso de cartão de crédito, são casos para pessoas que não têm o recurso e que alguém está tirando muita vantagem em cima deles. É praticamente impossível para alguém que está fazendo uma reclamação ter uma assistência do legal aid dessa ONG para ter uma representação. E os advogados desses são voluntários normalmente. Sim, são do OAB da cidade. Eles cada ano eles oferecem 2 casos para fazer gratuito desse jeito. Isso. E o que o Ben estava falando às vezes existe, não sei se como chama, um fórum que tem alguns advogados ali por algumas horas, onde você apresenta, olha, eu quero trazer uma ação contra essa pessoa, o que eu preciso fazer? Aí o advogado fala, olha, faz esse formulário, mas não é que ele vai estar te representando nas audiências. Te dá uma dica. Só algumas dicas, Eu penso que o corte, no geral, está underfunded, precisa mais recursos. Seria legal. O corte daqui dos Estados O corte da Flórida, principalmente, a população está crescendo tanto. E os cortes estão atrás da sistema, especialmente com a pandemia. Ficou As coisas estão demoradas hoje em dia? Um pouco, não tanto quanto a gente escuta falar no Brasil, mas e pequenas causas sempre foi rápido. Sempre foi rápido, mas o corte, no geral, está tentando de marcar as audiências finais, trials, porque estavam pausados por basicamente um ano, uma coisa. Estavam tentando fazer virtual, deu certo em bastantes casos, mas eles estão voltando a in person. Bem legal, falando... Não. Eu queria falar, o que o Ben está falando, muitas das cortes trouxeram juízes aposentados de volta para a corte para ter audiência, porque não tinha juízo suficiente. Uau.